aula vamos discutir o processo de gentrificação, processo esse que ocorre em cidades de países desenvolvidos e subdesenvolvidos e tem uma relação direta com o mercado imobiliário. É um conceito muito caro aos geógrafos e a todos os estudiosos do espaço urbano e que tem consequências muito mais graves nos países subdesenvolvidos, nas cidades dos países subdesenvolvidos. Muitos vão entendê-la, muitos vão entender esse processo como um processo normal de revitalização, como se fosse um processo de revitalização, mas é um processo que pode ser interpretado também como excludente. Então, colocaremos alguns casos para vocês e que tirem as conclusões, mas esse processo é um processo que está em curso em várias cidades e que merece toda a nossa análise. Então, bons estudos a todos. O termo gentrificação ele foi cunhado pela primeira vez por uma socióloga alemã chamada Ruth Glass em 1964. Ele surge quando na Inglaterra, em Londres, na Inglaterra, famílias abastadas se mudam. Essas famílias eram chamadas de gentries, elas migram para um bairro mais empobrecido. Elas ocupam antes um bairro de trabalhadores. Isso faz com que dispare o preço do mercado imobiliário no local e essas pessoas mais pobres, elas são então expulsas e dão lugar a essas famílias mais ricas. Esse processo então ele foi chamado de gentrification, E gentry nada mais é do que uma expressão inglesa que denota pessoas ricas ligadas à nobreza, ao aburguesamento ou à elitização. Então, basicamente, ele surge em Londres na década de 60. Muitos enxergam a gentrificação como um processo normal e de revitalização urbana. Porém, é interessante colocar que a gentrificação ela se difere sim da revitalização. A revitalização ela ocorre sim em qualquer lugar da cidade e se liga a uma determinada demanda específica, como, por exemplo, a reforma de uma praça abandonada, e nessa ação todos os moradores são favorecidos. A gentrificação ela se apoia nesse discurso das obras que beneficiam o coletivo. Porém, na gentrificação, o interesse não é público, e sim privado. Geralmente, a gentrificação, de modo geral, ocorre em bairros centrais, históricos ou com potencial turístico. Para nós termos ideia, a gentrificação ela está ligada aos agentes públicos e aos agentes privados. Geralmente, os investidores imobiliários investem pouco e há concomitante um projeto de revitalização urbana que é bancada com dinheiro público ou de concessões públicas. O poder público ele se apropria desse discurso como uma propaganda de boa gestão política e quando já uma base para que o investidor ele consiga investir no local, então ele atua de forma mais agressiva. Mas inicialmente quem faz o primeiro investimento, que é a base gerando toda a infraestrutura do local, no caso é o poder público. Então nós temos aí uma charge que ilustra muito bem o processo de gentrificação. As famílias são expulsas das áreas que passam agora a ser valorizadas.
Geralmente, essas famílias elas são cooptadas pelas construtoras que recebem um apartamento em troca de sua casa, que geralmente ela é colocada abaixo e são construídos prédios e as casas são compradas por um valor muito abaixo. Daqui a 5, 10 anos esse local ele vai se valorizar 200 a 300%. E um detalhe importante é que a cidade ela é planejada de acordo com a vontade do interesse privado. Não é a mesma vontade da população, dos planejadores urbanos. A partir do momento que o mercado imobiliário conceber que essa área ela é interessante agora do ponto de vista imobiliário, porque ela é dotada de alguns equipamentos, e geralmente esses equipamentos eles são colocados a partir do poder público, que melhorou, que a área passa a ter um valor imobiliário, né, maior, ela vai se interessar pelo local. E as famílias, normalmente, elas saem porque elas não conseguem conviver com esse padrão, com esse novo padrão imobiliário, e não conseguem, então, pagar os aluguéis, pagar o IPTU e frequentar todo esse espaço que passa a ser alterado. Vou analisar 5 exemplos de gentrificação ocorridos pelo mundo, desde cidades desenvolvidas até cidades de países subdesenvolvidos, e daí vocês podem tirar a própria conclusão, se realmente a gentrificação ela foi positiva ou se ela gerou impactos principalmente sociais para aquela população que ocupava a área que posteriormente foi gentrificada. Nesse exemplo, temos um caso interessante, no qual os próprios gentrificadores se tornaram vítimas do processo de gentrificação. Então nós temos aí o bairro de Williamsburg. Esse bairro até a década de 90 era apenas um bairro residencial do Brooklyn, e o seu maior atrativo, né, como pode ser visto pela foto, é a ilha de Manhattan. Então, vários artistas no início dos anos 90 migraram para esse bairro, Williamsburg, em busca de aluguéis mais baratos e seduzidos também pela localização. Só que isso fez com que o local se tornasse um caso de gentrificação, né? O bairro passou a ser badalado, passou a ditar música, e foi uma referência na parte gastronômica, e como os preços se tornaram exorbitantes em Williamsburg, alguns dos próprios gentrificadores que ocuparam esse bairro no início dos anos 90 fugiram devido ao alto custo de vida e se mudaram para o bairro vizinho de Bushwick, que passou também por esse processo no início dos anos 2000. Friedrichshain é um outro exemplo também de gentrificação. Esse exemplo ocorreu num bairro, Friedrichshain, com a queda do Muro de Berlim. Os habitantes do bairro pobre, eles se mudaram, para a parte capitalista da cidade em busca de emprego, conforto, e isso abriu oportunidades para que o local fosse ocupado por migrantes turcos, punks, artistas, uma população mais jovem, e o local se tornou então, com o passar do tempo, num grande caldeirão cultural. E hoje esse local é referência de gastronomia, de entretenimento, e atrai turistas do mundo inteiro, então mudando todo o seu padrão imobiliário. Um exemplo que pode ser visto como gentrificação, mais próximo a nós aqui brasileiros, principalmente porque se tornou um cartão postal de Buenos Aires, e hoje recebe a visita de muitos brasileiros, que se deslocam até Buenos Aires, faz parte da rota de turismo dos brasileiros, é a região de Puerto Madero, em Buenos Aires, na Argentina. Era um local, até o fim dos anos 80, degradado. Esse local, essa área portuária,
ela passa por um processo de revitalização a partir de uma parceria público-privada e existe então no local o assentamento de atividades terciárias e a valorização da costa portenha e o reaproveitamento da borda do Rio da Prata. Então existe um processo de preservação e recuperação dos antigos depósitos portuários e a criação de um polo gastronômico, comercial e empresarial. O desenho atual da área de Puerto Madero e as atividades listadas na região. Houve realmente a valorização do espaço público, os armazéns de tijolos vermelhos eles foram restaurados, vários locais se transformaram em bares, conjuntos de cinemas e de restaurantes. Houve a recuperação de velhas e degradadas áreas do local e, além disso, também grandes obras de drenagem, de esgotamento, a pavimentação dos seu cais. Tanto é que o metro quadrado hoje, no local, ele gira em torno de $3.000. Isso se tornou muito atrativo para o mercado imobiliário. Discutiremos agora o processo de gentrificação ocorrido na Lapa, uma das regiões mais interessantes do ponto de vista turístico no Rio de Janeiro. Então deixo para vocês aí os Arcos da Lapa, que antigamente funcionava como um aqueduto, era o chamado Aqueduto da Carioca, uma grande obra arquitetônica construída ou a maior obra arquitetônica construída durante o Brasil colônia. E esse aqueduto, ele levava água da nascente do Rio Carioca, em Santa Teresa, até o chafariz do Largo da Carioca, abastecendo a população local. Os Arcos da Lapa são um dos maiores cartões postais da cidade do Rio, localizada no bairro de mesmo nome. E esse belo cartão postal ele foi recuperado depois através de uma parceria entre a prefeitura e um banco espanhol. Existe sim um forte apelo dos setores público e privado no processo de remodelação do bairro que discutiremos mais à frente. Há uma dissertação de mestrado muito interessante chamada Gentrificação na Lapa, um estudo sobre mudanças na área central do Rio de Janeiro. Essa dissertação foi elaborada pela Maíra Ribeiro Mociano, então ela aponta alguns sinais de gentrificação na Lapa. A Lapa ela foi reduto de moradores importantes no cenário artístico, cultural, como Machado de Assis, Manuel Bandeira, como personagens Madame Satã, Silvio Santos, Dalva de Oliveira, Mário Lago, Ziraldo, e hoje ela é o segundo maior destino de estrangeiros, perdendo apenas para Copacabana. Ela passou mesmo a ser o centro da vida noturna na virada do século XX para o século XXI. E com isso também aumentou a sua prostituição, sujeira, criminalidade e falta de preservação de alguns prédios históricos. E na questão imobiliária, junto a esse interesse pelo local, a essa ressignificação da Lapa, trouxe também uma valorização de todos os tipos de unidades habitacionais, desde conjugados até os apartamentos de 3 quartos, tanto para compra e venda. Para nós termos uma ideia, em unidades de 1 quarto, houve uma valorização de 605%. Segundo Maíra, em sua dissertação, em 2000, uma unidade de 1 quarto era vendida por 41 mil. Em 2011, essa mesma unidade passava a 247 mil. Já uma unidade de 3 quartos, vendida em 2000 por 77 mil reais, passava para 358 mil em 2011, tendo um aumento de 462%. E a Lapa ela é vendida
existe essa propaganda. Ela é conhecida ou vendida como o mais carioca dos bairros e se mostra como berço de todo o sentimento carioca. E isso fez com que houvesse um grande interesse pelo mercado imobiliário e mais à frente apontaremos alguns sinais de gentrificação, um já apontado com essa valorização do mercado imobiliário. É interessante também dizer que a ação pública, os investimentos públicos, eles vão progressivamente dando espaço crescente, aos investidores e à iniciativa privada, e essa foto retrata bem a vida noturna da Lapa como berço da boemia, que agrega gente de todas as tribos em busca de música e diversão. E a Lapa já há algum tempo dá sinais de gentrificação. Ao andar na Lapa já se observa muitos sobrados que foram reformados, novos prédios e condomínios também que surgiram, assim como a população. Uma mudança na estrutura dessa população que transita sobre a área. Geralmente os valores de renda média, o número de moradores por unidade diminuiu, assim como houve também uma mudança na escolaridade de pessoas que ocupam os bairros mais centrais, que tem se mostrado bem mais elevado do que a média da cidade do Rio de Janeiro. Retrata bem o processo de gentrificação na cidade do Rio de Janeiro, sempre apoiada no lema do progresso, mas muito associada à questão da exclusão. Então esse número retrata bem 1.000 famílias de 24 comunidades cariocas que foram removidas para dar lugar às obras de preparação da cidade para receber grandes eventos. Então pode-se observar que na década de 70, como exemplo, uma favela localizada na região da Lagoa Rodrigo de Freitas. A Lagoa, naquele momento, passava por uma valorização na década de 70. Então, várias famílias foram retiradas com a justificativa de a favela causar danos ambientais, provocando a mortandade de peixes na lagoa, nessa zona do Rio de Janeiro. Mais tarde, na favela Cidade de Deus, várias pessoas também foram retiradas para dar passagem à linha amarela, a via que liga a Barra ao aeroporto internacional, que era chamado Aeroporto Internacional do Galeão. E recentemente, a Vila Autódromo, um local também de muita resistência no Rio de Janeiro, corre o risco de dar lugar a um mega condomínio de classe média alta na Barra. Então, geralmente, os espaços, quando passam a ser observados e valorizados do ponto de vista imobiliário, aquela população ali residente, ela é convidada ou expulsa para o processo de embelezamento, que na verdade é um processo de higienização social. Caso bem emblemático de gentrificação, talvez o mais emblemático de gentrificação em Juiz de Fora é o bairro Dom Bosco. O Dom Bosco está localizado na zona oeste da cidade, num dos pontos dos principais eixos de crescimento e desenvolvimento de Juiz de Fora. E nos últimos anos, principalmente a partir dos anos 2000, o bairro enfrenta problemas que culminaram na perda de alguns direitos básicos da sua comunidade. O Dom Bosco ele se encontra cercado por equipamentos públicos importantes, como a Universidade, a Embrapa, a Asconcer, assim como equipamentos também privados, como o Shopping Independência, o Conjunto Médico Hospitalar do Monte Sinai, condomínios residenciais de classe alta, e esses equipamentos contribuíram para a valorização do espaço e induziram sobremaneira o processo de segregação socioespacial que faz com que a população do Dom Bosco perdesse direitos importantes
que estão garantidos na Constituição. A foto do Hospital Monte Sinai representa bem o processo de segregação socioespacial, da inacessibilidade da população do Dom Bosco em relação a esses equipamentos particulares. Então, a construção do shopping, do Hospital Monte Sinai e de universidades também particulares, aos quais a população mais pobre não tem acesso, só intensifica as desigualdades, mostrando como o espaço urbano é um espaço desigual. A região próxima à universidade, ela foi muito impulsionada pelo mercado imobiliário e chancelada também pelo poder público, que autorizou várias obras que saturaram ainda mais a região, principalmente a antiga Avenida Independência, né? Hoje a Avenida Itamar Franco. E nós já temos a universidade, é um local de referência, né? Isso impacta ainda mais o trânsito, impacta ainda mais os recursos naturais, né? Nos anos 2000 surge também o Estrela Sul, há uma valorização enorme do metro quadrado da região e uma sensível perda de algumas estruturas comunitárias, de equipamentos urbanos que são inacessíveis a essa população do Dom Bosco. Um bairro, né, que surgiu na década de 1920, um bairro antigo e que perdeu em pouco tempo equipamentos de lazer, como o campo de futebol, que era a única área de lazer do bairro, localizado, diga-se de passagem, em espaço público, e que foi apropriado para afastar a população local em frente ao shopping, para não enfeiar o local, a remoção da bica de água que era usada pelas lavadeiras do bairro, para atender a ampliação do Hospital Monte Sinai, e o fechamento de uma escola estadual que atende e que hoje estuda em locais mais distantes. Isso mostra claramente a intenção de realizar a higienização social com a desculpa do progresso, que é também muito relativo, e um processo de embelezamento da cidade. Logicamente, essas exclusões, essas distorções sociais levam à violência urbana. Pode-se pensar, será que os moradores do Dom Bosco frequentariam o Shopping Independência? Os moradores do Dom Bosco teriam condições de pagar planos de saúde para serem atendidos no Hospital Monte Sinai? Segundo uma pesquisa elaborada pela própria Universidade Federal de Juiz de Fora, nos anos 90, apesar da distância próxima à universidade, a universidade não agregava um estudante do bairro Dom Bosco, mostrando então uma distorção social enorme. Tanto é que a universidade ela possui muitos alunos de fora da cidade. E o Dom Bosco, fisicamente bem próximo à universidade, não colocava nenhum estudante. Logicamente, hoje isso já foi minimizado, mas só para ilustrar como a modificação do espaço ela às vezes não gera benefícios para aquela população que já ocupava esse espaço, e fazendo com que essa população ela fique pressionada, que ela busque novos equipamentos justamente por causa da especulação imobiliária e da pressão que faz com que essa população que até então convivia no local, ela tenha que se mudar ou então apenas trabalhar com salários baixos nesses equipamentos que são então agora construídos, que se tornam valorizados do ponto de vista imobiliário.